Oi, gente, devido ao grande número de visualizações dos nossos vídeos, tendo alguns alcançados mais de 10 mil visualizações no YouTube, inclusive o de se pode lavar o cabelo durante o período menstrual já passou bastante de 10 mil visualizações, nós decidimos manter os vídeos de forma mais regular. E hoje nós iremos falar sobre transtorno do pânico. Mas o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é uma doença que se caracteriza por ataques de pânico é, várias vezes. E o que é um ataque de pânico? O ataque de pânico são episódios espontâneos, geralmente sem nenhum gatilho para começarem, né? É, que são geralmente caracterizados por medo, seja medo de morrer ou um medo inexplicável, e sintomas físicos também. Geralmente, sintomas físicos são palpitações, sudorese, dor no peito. Alguns pacientes têm a sensação de que estão tendo um derrame, outros de que estão tendo um infarto. São sensações muito desagradáveis que aparecem do nada, geralmente duram alguns minutos, apesar de que podem durar um tempo maior, inclusive horas, e desaparecem. Assim como, assim como apareceram, desaparecem subitamente. Geralmente são mulheres e o ataque de pânico tem uma alta prevalência. Grande parte da população vai ter um ataque de pânico durante a vida. O transtorno do pânico, que são os ataques diversas vezes, é um pouco mais raro, apesar que atinge de 2 a 8% da população. Geralmente sexo feminino e geralmente tem um fator predisponente genético aí, tá? É pai, mãe que tiveram esse problema. Não há um entendimento muito correto do que acontece para gerar esse fator, esses episódios de ataques de pânico. Sabe-se que pode ter um gatilho anterior, uma má experiência, um trauma físico ou mental, um abuso, algo assim, que pode gerar esses episódios anos depois. Tem pessoas que têm tantos ataques de pânico que dificulta muito a socialização. Tem pessoas que não podem ficar em lugares onde há muita gente porque tem um certo medo de ter um ataque de pânico ali e não conseguirem sair. Tem pessoas que evitam ficar longe de lugares onde não há assistência médica, por exemplo, porque tem medo de ter um ataque de pânico e não conseguirem uma assistência médica daquele ataque de pânico. Geralmente o diagnóstico se faz pela clínica. Obviamente, nós, num primeiro ataque, excluímos doenças orgânicas, excluímos infarto, excluímos um AVC, se parece que o paciente está tendo isso, excluímos um tromboembolismo pulmonar, se ele está referindo a dificuldade respiratória, que é um sintoma bem comum dos ataques de pânico também. E geralmente depois de realizar essa exclusão dessas doenças, nós fazemos o diagnóstico. O tratamento geralmente é um pouco difícil, porque ele exige um acompanhamento psicológico além do acompanhamento psiquiátrico. E o acompanhamento psiquiátrico ele se baseia numa medicação para cortar as crises, que eu brinco em consultório, que é o sossega-leão, e um medicamento para evitar que o paciente tenha essa recorrência dos sintomas, dos ataques de pânico. O problema é que as medicações que realmente vão controlar os ataques de pânico, que não são as que cortam a crise, mas as que vão diminuir o número de ataques, inclusive evitar esses ataques de pânico futuro, elas têm alguns efeitos colaterais e muitas vezes elas podem, num primeiro momento, piorar a ansiedade do paciente. E isso muitas vezes faz o paciente abandonar o tratamento. É o famoso, eu fui no fulano de tal, ele me deu um remédio e quase me matou.
mas são efeitos colaterais esperados e que geralmente passam com o transcorrer das semanas. Outra coisa difícil de tratar é que o paciente espera uma melhora muito rápida, porque aquilo está fazendo ele sofrer, está fazendo ele perder a vida social dele. E às vezes nós demoramos 14, 21, 28 dias para obter uma resposta parcial do medicamento. Então exige também um pouco de paciência nossa e do paciente. Mas é uma doença que dá para se controlar, dá para ter uma vida normal, dá para a gente fazer um bom diagnóstico dela. Dá para excluir causas que podem também dar ataques de pânico, não que podem dar ataques de pânico, mas podem simular, como problemas de tireoide. Então, assim, é uma doença que, bem tratadinha, com um bom relacionamento entre médico e paciente, acima de tudo, com uma confiança do paciente no médico, ela pode ser bem tratada e bem controlada. E assim, tem que tomar cuidado de não generalizar o que eu tenho. O que eu tenho é ansiedade. Ansiedade generalizada é uma coisa, transtorno de pânico é outra coisa. Então nós precisamos fazer bem esse diagnóstico para a gente poder também fazer o tratamento e mostrar as expectativas que a gente tem do tratamento para os pacientes. Bom, era isso nossa conversa hoje. Eu gostaria de agradecer o número de visualizações que a gente tem. Eu tô deixando sempre as nossas redes sociais aí embaixo para quem quiser seguir. E eu peço encarecidamente que nos mandem temas para que a gente esteja falando aqui, porque é difícil pensar nisso, produzir o vídeo, então a gente quer falar sobre temas relevantes às pessoas. Então, se puderem deixar ali, o Taiguara, Dr. Taiguara, eu queria que você falasse a respeito de tal coisa, para a gente poder preparar isso aí. Um abraço a todos.